Bom, Vanderlei, boa tarde, tudo bem? Semana, né, que começa com expectativa de jogo contra o Atlético na quarta, tem clássico Grenal no final de semana e depois ainda tem o Flamengo. É uma tabela bem complicada aí. São jogos que vão definir o que o Grêmio vai fazer no Campeonato Brasileiro até o momento em chegar à decisão da Copa do Brasil. E mais, além de você, outros jogadores estão com 2 cartões amarelos. Claro que para o goleiro é uma questão um pouco mais tranquila, digamos assim, de evitar levar o terceiro. Mas há uma preocupação também com isso, né, de perder jogadores importantes, especialmente tendo um clássico Grenal no final de semana. É o André Silva aqui da Rádio Gaúcha. Olá, André. Primeiro, agradecer a Deus por ter a oportunidade de participar de jogos tão grandes, né? Uma semana tão importante pra gente. E como o Renato vem falando pra gente, só decisão, né? Independente do adversário agora, todo jogo pra gente é decisivo. Entrou numa reta final de Campeonato Brasileiro, então a gente tem que procurar vencer o maior número de jogos possíveis. Então a gente tem essa oportunidade de enfrentar os concorrentes diretos, né? Os adversários que a gente está junto ali na ponta da tabela. Então, principalmente em casa, esse jogo contra o Atlético, a gente tem que fazer o nosso melhor, procurar vencer e com certeza chega na ponta da tabela, que é o nosso objetivo. Sobre cartões, a gente acha que não tem nem que muito pensar nisso, né? Porque se a gente ficar pensando no próximo jogo, a gente esquece um pouquinho desse jogo agora, né? Eu acho que o mais importante é o Galo no momento, né? Independente de quem jogar, se tiver que tomar um cartão ou não, a gente vai tomar. Acho que o mais importante é o Grêmio vencer, independente de quem joga. Boa tarde, Vanderlei. Diante dessa semana aí que o André citou, esses desafios e essas dificuldades de enfrentar adversários diretos, como é que você definiria essa semana para o Grêmio e qual o melhor cenário para o Grêmio, depois de passar por esses 3 jogos, sair em boas condições de continuar brigando pelo título? Fernando Becker, da RBS TV. Olá, Fernando. Fundamental, né? Uma semana fundamental pra gente, para as nossas pretensões. A gente tem que vencer, né? A gente sabe, se a gente quer chegar na disputa do título brasileiro, a gente tem que vencer essas partidas, então a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, encarar cada jogo, como eu disse anteriormente, como uma final e fazer o nosso melhor e buscar a ponta. A gente sabe que é um jogo difícil, o Atlético também vem fazendo uma grande campanha, tem um grande elenco, um grande treinador, mas a gente vai pensar nesse jogo agora do Atlético, fazer o nosso melhor e na sequência, jogo a jogo, procurar vencer e estar chegando às primeiras posições do campeonato. Vanderlei, o Campeonato Brasileiro entrou numa reta decisiva e o Grêmio briga na parte de cima. Tem as finais da Copa do Brasil logo aí na sequência. Mas o Grêmio ainda apresenta alguma instabilidade, como no primeiro tempo, principalmente do jogo contra o Palmeiras. Como evitar que isso possa atrapalhar os desafios e aquilo que o Grêmio tem como objetivo ainda para esse final de temporada? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olá, Rafael. Eu acho que a instabilidade ela pode acontecer em qualquer time, né? Eu acho que a gente não pode ter uma sequência de jogos ocorrendo isso, né? Um jogo ou outro vai acontecer. Felizmente, essa instabilidade aconteceu no jogo do Palmeiras, a gente conseguiu reverter no segundo tempo e buscar o empate, até teve a possibilidade de conseguir vencer a partida no finalzinho. Eu acho que isso é normal, né? Lógico que a gente sabe que, ainda mais nessa reta final, nesses jogos tão importantes, a gente não pode estar oscilando. Mas é aprendizado, acho que todo jogo é aprendizado pra gente. A gente viu nesse jogo que a gente cometeu alguns erros que a gente não estava errando e felizmente a gente conseguiu segurar o resultado ali no primeiro tempo e o Renato acertou e no segundo a gente conseguiu um empate que nos deu um ponto também, que segurou o adversário e agora com a sequência de jogos em casa também, a gente tem que procurar vencer. Vanderlei, complementando ainda a pergunta do Rafael Pfeiffer, como fazer também para que, numa reta final de temporada, o Grêmio brigando por muita coisa, não chegue num staff, tanto físico quanto mental. Vocês não sintam saturados, vocês não sintam num staff muito grande, um cansaço realmente físico e mental para que possa atingir os objetivos. Como fazer isso num ano que foi tão difícil, numa temporada tão complicada e num final de uma temporada tão complicada? É o Gustavo Berton, da ESPN Fox. Olá, Gustavo. Ter um ótimo elenco, né? Acho que é ter um ótimo elenco, rodar os jogadores, aquele jogador que estiver em melhor condição para a partida ser colocado em campo, é isso que o Renato vem fazendo, né? Muitas partidas aí, ele tira 1, 2 jogadores, algumas 3,
depende da partida, né? Ele tem toda uma comissão, todo um staff ali que avalia qual jogador que está melhor para cada rodada, para cada partida. Então isso eu acho que é o fundamental, né? Pelo elenco que a gente tem, pelos jogadores de muita qualidade e com o trabalho que ele tem, eu tenho certeza que ele vai saber administrar da melhor maneira. Vanderlei, ainda sobre o primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, que foi uma impressão negativa, onde a equipe de São Paulo conseguiu criar muitas chances, fez com que você e o sistema defensivo tivessem que trabalhar muito. O que o Grêmio tem que fazer taticamente dentro de campo para não repetir isso contra o Atlético Mineiro e contra o Inter, um clássico, e também, né, 2 confrontos diretos nessa parte de cima do Brasileirão? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Olá, Bruno. Eu acho que entrar mais concentrado, né? Mais focado naquilo que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente entrou meio desconcentrado, né? A gente deixou muito o Palmeiras pensar, fazer aquilo que eles queriam. Então, acho que a gente tem que entrar mais concentrado, mais focado. Eu acho que alguns erros, muitas das vezes, podem definir uma partida, né? Eu acho que é mais isso. Taticamente, a gente acabou não apresentando aquilo que o Renato mostrou pra gente, né? Até mesmo antes do jogo, a forma como o Palmeiras jogava, os encaixes, né? Não foram muito bem no jogo, então a gente tem que procurar entrar mais concentrado, focado naquilo que tem que fazer, né? Porque muitas das vezes um erro pode ocasionar uma derrota e então é concentração total nessa reta final, principalmente nos detalhes, né? Botar em prática tudo aquilo que o Renato passar pra gente antes dos jogos, nos treinamentos e principalmente nas pré-eleições para em campo a gente colocar e não cometer mais erros como esse. Vanderlei, como já foi dito aqui, você trabalhou muito, né, contra o Palmeiras, com intervenções importantes. Você acha que essa sua fase e também o fato do Grêmio ser a melhor defesa do Brasileirão pode ser um trunfo aí para esses jogos decisivos que vem pela frente? Eduardo Moura, do GE. Olá, Eduardo. Eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio, né? Eu acho que o Grêmio, durante todos os anos que eu venho acompanhando, mesmo não estando aqui, é um time bem equilibrado, né? Sempre vem brigando com as equipes de frente ali sendo uma das defesas menos vazadas, e esse ano continua assim, né? A gente fica feliz, mas isso não é só ali atrás, né? Eu acho que parte muito lá da frente, é um conjunto, né? Toda a equipe marcando bem, isso influencia lá atrás, então é bom, é óbvio, né? Não só para mim, mas para nosso sistema defensivo, a gente saber que a gente é a defesa menos vazada, né? Isso dá uma tranquilidade maior para nossa equipe também buscar os gols e é como eu disse, né? É ter o equilíbrio, defender bem, mas também a hora que tiver que atacar, fazer os gols e definir as partidas. O Renato falou na sexta-feira, depois do jogo, Vanderlei, que o gramado sintético ele deu uma vantagem para o Palmeiras nesse confronto contra o Grêmio. Também te pareceu assim? Que a condição desse gramado, que é diferente do gramado do Corinthians e do Atlético Paranaense, dá uma vantagem para o Palmeiras? E me permite uma outra aí. Se você hoje tivesse que apostar em um time para ser campeão brasileiro, botar o seu dinheiro lá no site, você apostaria em quem? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olá, Jeremias. Realmente é um gramado diferente, né? Um gramado sintético não é o que a gente estava acostumado a jogar, um pouco diferente do Atlético Paranaense realmente, e eu acho que até um pouquinho, o Palmeiras não digo vantagem, mas os adversários demoram um pouquinho, né, para pegar o tempo de bola, que o gramado é um pouquinho mais rápido e nisso eu até pude perceber que eles procuram pressionar os adversários no comecinho, né, para tentar definir as partidas, que depois que o adversário começar a se acostumar fica mais difícil com o gramado. Mas eu acho que isso não é desculpa não, a gente já teve essa oportunidade de jogar esse jogo aqui agora, a gente já conseguiu se adaptar um pouco ao gramado. A gente vai ver lá na frente, né, como é que o Renato vai querer fazer. Ele até falou na entrevista coletiva que poderia até usar o campo do Zequinha ali para tentar fazer algo parecido com o campo do Palmeiras, mas vamos esperar, né? Isso é mais para frente. Eu acho que o nosso foco agora é no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante. E essa questão do Palmeiras e a Copa do Brasil sintético a gente vai deixar para depois, que o nosso foco agora é o brasileiro. A questão de apostar, eu não sou muito de apostar não, mas se tivesse que apostar, com certeza ia apostar no Grêmio, né? A gente tem essa oportunidade de dar essa arrancada na reta final, a gente tem grandes confrontos, grandes finais aí, então a gente vai com tudo aí, buscando nosso objetivo, que é ser campeão brasileiro também. Boa tarde a todos, abraço.